consciência ansiosa com a nossa professora Marta Dreyer. E eu vou passar a vocês uma aula análise conscienciométrica, ou seja, os indicadores principais aqui colocados que permitem a cada um poder se autoavaliar e se autopesquisar em relação aos diferentes aspectos, vieses da consciência ansiosa, que ao que parece é um problema quase geral da humanidade como um todo, né? Então, nós encontramos na conformática 45 itens, que é a primeira divisão aqui do nosso verbete. Na anamnesiologia, 148 indicadores que permitem à pessoa fazer a análise dos seus próprios veículos, dos seus agentes de manifestação, do seu soma, do seu nervossoma, do psicossoma e do leucossoma. Como é que ela pode se autoavaliar. E 93 itens na consciencialidade, ou seja, na qualidade da consciência, onde pode observar os traços que a compõem, traços fortes, traços pardos, traços faltantes, síndromes, que totaliza, mais 93, temos 241 itens. Na casuísticologia, 9 casos são estudados para facilitar o entendimento da consciência ansiosa. Na terapeuticologia, 309 itens ou indicadores que permitem, então, que a consciência possa iniciar um processo terapêutico no sentido de superar as dificuldades em relação à ansiedade que ela possa manifestar. Na argumentologia, temos 146 itens, totalizando 992 indicadores de autoanálise para entender melhor o que é a consciência ansiosa. Eu gostaria de destacar 3 aspectos que considero importantes aí. Os 12 itens da autovigilância que estão na página 10, para que cada um possa observar como é que faz para não retroceder ou não voltar aos egos antigos, aos retroegos. Como é que mantém a postura de atenção e de vigilância para dar continuidade ao processo de superação da ansiedade, já que nossos traços pardos eles não mudam de uma hora para outra, exige uma continuidade da autopesquisa. E estar atento, vigilante, para que não retrocedamos então as posturas antigas é fundamental. Aos 17 itens que estão na caracterologia ou na exemplologia, na página 12, e aos 105 itens da tipologia, onde cada um pode analisar então que tipo de fobia é que tem relacionada aí com a ansiedade e que provavelmente a própria autora, Verbetólica, irá avaliar qual é a sua própria diática nesse sentido, né? Quais os casos aí mais relacionados à sua própria vivência e com isso enriquecer mais aí a apresentação. Eu deixo então com vocês a professora aí para aplicar a consciência ansiosa. Então, bom dia a todos. Obrigado por terem vindo. Bom dia também à Equipex e o pessoal aí que com certeza está assistindo, os inversores, o pessoal do extrafísico aí, das Consciex. Tá? Eu gostaria de começar lendo a definição de consciência ansiosa. Tá? Então, a consciência ansiosa é a consciência intrafísica, CONSIN, ou consciência extrafísica, CONSCIEX, apresentando sintomas, atitudes e comportamentos disfuncionais de angústia, inquietação, mal-estar, preocupação, aflição, medo, nervosismo, impaciência, receio, apreensão, sem causa evidente, caracterizando expectativas de algum período indeterminado e impreciso, diante do qual se julga indefesa, impedindo manifestações coerentes, equilibradas e lúcidas nas atividades e ações diuturnas. Também gostaria de ler para vocês aqui a frase enfática, tá? Que diz o seguinte, ó: cabe à consciência ansiosa retirar vestígios e sinais de ansiosismo, auferindo condições homeostáticas de lucidez, fraternismo e interassistencialidade, qualificações indispensáveis para compartir a reurbex, ou reurbanização extrafísica. E temos aqui também a questionologia. Você é autopesquisadora ou autopesquisadora?
manifesta algum nível de ansiosismo nas pressões normais das vivências diárias junto à SOCIM patológica? Você consegue identificar qual a causa do distúrbio intraconsciencial e quais os efeitos interconscienciais? Então, agora estou à disposição dos presentes para as perguntas. E vamos ter um diálogo aqui, né? A gente vai tentar colocar aqui o que a gente pesquisou, porque neste verbete tem muito de mim, né? Eu sou uma consciência um pouquinho menos ansiosa agora, porque eu digamos assim, me aprofundei bastante nesse tema, e à medida que eu ia me aprofundando nele, eu verificava vamos dizer assim, os vieses que eu tinha de ansiosismo. E à medida que isso ia crescendo, eu procurava, né, achar formas de minimizar isso. Consegui um pouco, eu acho. Não estou tão nervosa hoje para apresentar o verbete, né? Quer dizer, isso já é uma conquista. Claro que isso não vai ser de uma hora para outra, que eu vou conseguir eliminar totalmente a ansiedade. Mas eu acho que aos poucos, continuando, trabalhando nisso, 51% eu consigo. Então, gente, estou à disposição. Marta? Sim. Lá na página 3, tem o item 14, lacunopensene, unidade medida de lacunas imaginárias. O que seriam essas lacunas imaginárias? Assim, ó, o que é uma lacuna? É um branco que dá, né? Então, a medida de lacunas imaginárias. A pessoa ansiosa, ela sonha muito. Ela pelo menos eu sonho muito. Eu estou pensando num determinado assunto e lá pelas tantas voa, tá? Sai do direcionamento, do raciocínio lógico ali, da logicidade do pensamento. Aí eu estou noutra, assim. Aí eu pulo, né? E essa lacuna imaginária, ela digamos assim, ela afeta a consciência, porque sai do rumo. E a consciência ansiosa, ela tem muito disso. Ela é dispersiva, ela se dispersa, inclusive nos pensamentos dela. Quer dizer, seria uma dispersão consciencial, criando, né, um pensamento imaginativo real que pode atrapalhar, inclusive, na própria produtividade da consciência. Com certeza. Ela sai, ela tá produtiva ali, tá fazendo a sua escrita, aí lá pelas tantas, né, ela foge dali, ela se dispersa. E a consciência ansiosa é muito dispersiva. Uma das características da consciência ansiosa é ser dispersiva. Nós poderíamos relacionar isso com, por exemplo, as pessoas estão reunidas trabalhando, pesquisando, escrevendo, e algumas consciências têm necessidade de conversar? Sim. A comunicação, vamos dizer assim, existem pessoas ansiosas que fazem da comunicação uma forma de pegar a energia dos demais. Então, ela fala para minimizar a sua ansiedade e, ao mesmo tempo, ela está ganhando energia das pessoas que estão em volta. Isto é uma característica bastante presente que a gente vê todo dia na sociedade, né? Pessoas que falam. Porque elas estão ansiosas, então elas querem descarregar aquela ansiedade. E, ao mesmo tempo, à medida que elas estão falando, elas estão pegando a energia das pessoas que estão ali ouvindo, né? Dentro da lista da tipologia de 105 tipos de fobias, pela tua própria vivência de pesquisadora, pelo estudo da página 12, né? Eu acho bastante rica essa tipologia de 105 tipos de fobias. Quais, assim, pela tua vivência, pela tua autopesquisa, que você destaca, percebeu que tinha, ou percebe que uma sequência dos demais? Tem ali alguma dessas dentro da listagem que você gostaria de destacar, né, desses 105 tipos?
Olha, eu destacaria ali, ó, o número 14, androfobia, medo de homens, medo de consciências, tá? Que medo de homens é medo de homens mesmo, né? Outra que eu destacaria seria a cacarrofobia, que é o medo do fracasso. A pessoa ansiosa, ela tem medo de fracassar. Então, antes de qualquer, digamos assim, pedido ou solicitação de que faça alguma coisa, a consciência ansiosa já não quer. Ela não quer assumir nada. Por quê? Medo de não ser competente, medo de não estar à altura de fazer aquilo, né? Então, já o medo de falhar, o medo de fracassar é uma característica da consciência ansiosa. Pelo menos aquilo que eu achei em mim, né? Depois outra, deixa eu ver. Eu não cheguei a nomear aqui, são tantas. 7-1. Tá. Malaxofobia, medo de amar. Ou sarmassofobia. Interessante os nomes, medo de amar. Isso é um problema de afetividade, né? As pessoas ansiosas, elas, em geral, elas são carentes afetivas. Elas têm medo de amar, de se expor, né? E com isso elas tendem a ficar mais reservadas, mais introvertidas, né? Isto é ruim, muito ruim. A pessoa precisa se expor, precisa ter a troca com o outro, né? Isso é muito importante, ainda mais nós que somos conscienciólogos, que queremos diminuir os nossos trafares, né? E um deles, e conseguir uma convivência plena, uma convivência mais harmoniosa com o outro. Deixa eu ver. Oi? Tem mais alguma coisa? Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui, quiroptofobia, que é o 85. Quiraptofobia, medo de ser tocado. Existem pessoas que não gostam, que sentem aversão a serem tocados, né? Esse é um problema também muito sério. E pode estar relacionado com o que, Marta? Com o que pode estar relacionado esse medo de ser tocado? Eu acho que é mais medo de sofrimento, medo é muito incutido pela religião. É medo de não pode me tocar. Eu sou, digamos assim, contaminação também. Por quê? As pessoas que são muito introvertidas, que são muito reservadas, elas têm medo de abraçar o outro, elas têm medo de contaminação também, mas eu acho mais assim esse sentimento de não vou, a pessoa vai me tocar e eu vou sentir alguma coisa. Elas estão sempre prontas para, digamos assim, se defender. Exato. Posso colocar algo assim? Eu conheci uma pessoa que entrou num grupo onde era proibido se abraçar, se beijar, se cumprimentar com a mão. E quando ela veio me procurar para ajuda para determinadas coisas que ela apresentava, eu percebi que ela tinha essa fobia. E ela dizia que ela tinha aprendido lá no grupo que era tanto para não se contaminar fisicamente como energeticamente. Então era até cuidado, assim, aonde caminhava, era uma coisa exagerada. Mas ela, no fim, ela estava mais por uma patologia do que uma com coisa certeza. assim. Porque como é que nós vamos assistir as pessoas se a gente não vai chegar, né? E a assistência que a gente faz energética, nós vamos ter que exteriorizar energias para as pessoas para poder assisti-las. Como é que nós vamos fazer isso se nós temos, vamos dizer assim, se nós não somos consciências que tocam as pessoas, ou que, né? Exato, fraternas e também assim acolhedoras, né? No momento que a gente acolhe a pessoa, a gente vai
e abraça, e é vamos dizer assim, é uma forma de afetividade, né? De mostrar a sua afetividade, de mostrar que está sendo fraterna, né? Nesse caso que você coloca, até acontece uma autointoxicação energética, que a pessoa fica dentro da própria toxidez, né? Ela não tem nem oportunidade, porque a troca energética não só assiste o outro, como a pessoa também é assistida, né? E ela viabiliza isso, porque ela quer se proteger tanto, que aí ela faz o contrário, né? Mas eu acho Isso é patológico mesmo, né? quando chegou, depois ela foi viajar e não me procurou mais, mas depois eu soube notícia que ela chegou assim no limite da situação. E aí então ela inverteu e foi para o outro polo. Que aí saía, ela sentia aquela necessidade, né? Então, não sei como ela está hoje, né? Mas agora me veio essa fobia que ela tinha assim muito acentuada, porque às vezes eu noto que a gente tem meio escondidinho, né? A própria pessoa nem se dá por conta, a não ser que faça a autopesquisa, né? Aí é que Sim. E Às consiga. vezes pode ser uma consequência, pode ser uma consequência de uma pessoa que tenha sido agredida na infância sexualmente. Acho que isso pode provocar um trauma muito grande nesse vida. E que depois venha aquela preocupação, medo de ser tocado. Por ter uma lembrança da infância, do passado. Sim, pode. E pode também ser de pessoas que foram muito reprimidas, né? Não só nesta vida, como em vidas passadas. Isso, o que acarreta? Quando a pessoa é muito reprimida, que tem, assim, vamos dizer assim, exigências demais, ela vai se encolhendo. Ela vai se encolhendo. E aí até, vamos dizer assim, tocar uma pessoa, ela vai sentir medo. De tão reprimida que ela foi, né? Então aquilo se torna uma comum para ela, não tocar, não abraçar, não, porque aquilo foi tão incutido na repressão que ela teve, né? Que provoca fobia na pessoa. Só para completar, assim, a pele é o nosso órgão de limite, é ele, né? Sim, Delimita todo o corpo e é o ponto de contato com os outros, né? Então é extremamente importante, o seu Cerato pode falar melhor do que eu sobre isso, dos estudos, né, científicos já feitos, da importância, né, entre os seres humanos, entre os animais, quando colocados em contato, mesmo quando filhotes, né, até no desenvolvimento orgânico, físico mesmo, da inteligência, de quando há o toque físico e quando não, né? Com certeza. Marta, ali dentro desses mesmos itens, 101, xantofobia, medo da cor amarela, de objetos de cor amarela. Por quê? Porque existe gente que tem medo de cor amarela. Sim, mas o que tem que ver a cor amarela com ansiedade? É a associação que a pessoa faz entre determinada cor. Provavelmente nas vivências da consciência está associado a algo que ela não quer. Veja que as próprias palavras têm um significado energético e emocional de acordo com o momento em que houve a aquisição da palavra. Então você vai encontrar palavras com a mesma acepção, com significados diferentes emocionais para cada pessoa. Porque naquele momento, holossomaticamente, ela está mais desequilibrada, ela tenderá a traduzir como algo ruim ou negativo, quando não é. E quase sempre há uma associação, né, distorcida ou disfuncional. No caso entre as cores, não sei se isso é comum, eu particularmente não conhecia, mas penso que tem a ver com isso. Exatamente com essa relação emocional no momento em que uma experiência é vivenciada. Toda a nossa aprendizagem, seja que sentido ela for considerada, ela tem a ver com o estado holossomático no momento da aprendizagem. Às vezes as crianças ficam fóbicas e começam a fugir de determinadas situações ou temas porque a gravação naquele momento não foi boa. Então a gravação de situações completamente indevida. Né? Então vamos supor, a pessoa está dentro de um elevador, de repente o elevador tem uma pequena queda e por alguma razão, coincidentemente com a queda, a mãe estava debatendo, gritando, obrigando uma criança a associar tudo. Ela tenderá a ficar com medo do elevador, associando também com aquela experiência negativa.
ou aquela vivência. Ou ela já trouxe esse medo de outras vidas? Até pode, mas tudo tem a ver com a nossa história passada. Mas tem muita influência dessa vida que precisa ser conhecida também, entendida. Se nós pegarmos as crianças, a gente vê que crianças com 3, 4 anos já estão manifestando ansiedade. Né? Muitas vezes porque até eu acho que pais e mães nem estão preparados para criar quase os seus próprios filhos. Né? Mas há uma tendência maior de começar muito mais cedo. Não se via há tempos atrás crianças ansiosas. Hoje é comum a gente pegar uma criança ansiosa. E ela vai para algum lado tentando, né, se achar em uma psicossomatização. Agora me ocorreu da Cor Amarela um filme, não sei se algum de vocês assistiu, Corvo Amarelo, que a criança ela só pintava, todos os desenhos eram amarelo e preto. E aí ela foi para um tratamento psicológico, porque tinha a ver, agora não lembro bem exatamente qual era o motivo, mas ela tinha problemas bem pontuais emocionais, né? Então esse filme assim eu me lembro, não sei nem se tem aí nas locadoras, mas é um filme que foi muito importante, que era só amarelo e preto que a criança pintava os desenhos dela. Sônia, eu quero te fazer uma pergunta sobre isso. As cores têm frequências vibracionais, né? Então, não pode também, por exemplo, um painel, uma colcha muito amarela, e a pessoa não estar fazendo, assim, por exemplo, uma troca da energia daquele ambiente com aquela cor avantajada, não pode fazer mal. Se ela não está harmonizada com aquela frequência. Mas não é a cor em si. A cor seria o efeito. Sim, mas poderia tocar esse efeito. Poderia, na desarmonia. Nós não costumamos dar muita ênfase às cores em relação à troca energética. Às vezes as pessoas dizem, manifestou tal chakra, tem tal cor, ou tal microcampo energético. Sim, tem. Mas como nós alteramos a cada pensene isso, então não se dá muita ênfase. Mas se existir, eu acho que sempre existe uma associação de alguma forma negativa ou patológica, vamos dizer, a pessoa já estava no desequilíbrio e de repente destacou muito aquela vivência, mas ela vai fazer a associação negativa com aquela cor, né? Eu acho que até é possível. Como com o preto, por exemplo, a pessoa associa morte com isso. Aí não tem. Mas há, sem dúvida, uma troca. As cores, em geral, têm uma determinada frequência vibratória, né? Então, pode-se ver uma psicosfera totalmente escura, né? Uma pessinosfera totalmente negra de uma pessoa bem escura. Mas o que gera é a autopensenidade, né? E aí também vai movimentar mais ou menos. E quando eu fiz o meu curso de decoração, havia uma parte de psicologia para não colocar demasiadamente uma determinada cor, para não afetar, não marcar demais. Né? Então, eu me lembro que para idosos, assim, não era permitido, para não deixar ele muito ansioso, né, o vermelho. Aquele vermelho forte, aquele vermelho são cores que excitam mais. Excita muito. Frequência mais forte. Então, por isso que eu acho que afeta um pouco. E depois depende da crença que a pessoa tem também. Fundamentalmente é a autopensenidade e a lucidez disso, que a maioria não tem nem ideia de como ela pensa e sente. Então, a interferência mesológica passa a ser maior, seja de cores ou outro fator qualquer. Quanto menos a pessoa se conhece, menos lucidez ela tem dela, maior a interferência no meio. Sim. Isso é uma coisa interessante que lembrei agora, porque não se costuma ver mais muito frequentemente o luto demonstrado. A pessoa que perdia um ente muito próximo se vestia de preto, passava 6 meses de preto, uma cor escura. Então, essa pessoa parece que ficava impedida de viver de uma forma absolutamente normal. Se casasse antes de um determinado período, criava uma fofoca, não sei o que, coisas desse tipo. Que me fez lembrar que a cor é uma coisa interessante. Era um papel social, na verdade. A pessoa tinha que representar um papel social de perda, de dor, de sofrimento, para demonstrar até que tinha um afeto
né? A pessoa que Com a tinha pessoa que foi dessomado. dessomada. Né? É o mesmo. Mas é uma distorção isso aí, na verdade. É. Eu penso que diminuiu até porque as pessoas estão mais conscientes disso, que o fato de usar preto ou não significa que gostava mais ou menos da pessoa que, né, passou para uma outra dimensão. É que às vezes as pessoas assumem valores sociais que de fato não são valores e isso interfere no comportamento. O mesmo acontece com o choro. É a mesma coisa. Existem pessoas que estão sentindo realmente, vamos dizer, a perda de alguém, né? Mas não manifestam através do choro. É a mesma coisa. E as pessoas ficam impactadas. Mas como? Não vai chorar? Chora. Não, o sentimento está aqui dentro, não está? Mas para a sociedade, quando Na manifestação chora, mais alguma. se desespera, mais se está sentindo. É esperado isso. É esperado. É esperado. Mas isso é uma coisa que a gente tem que cuidar, não se entregar para essas, não se render para a sociedade. Papéis sociais. Porque são papéis que a gente assume e que não é real para o crescimento da gente. Agora, em continuação a isso, eu acho interessante esse assunto. A cor parece que caracteriza algumas situações. Vocês mesmos, acho que com toda razão, não é só vocês, o pessoal que trabalha com a consciência, acho que quando está fazendo um laboratório, gostaria que fosse branco, vestido todo de branco. Assim, então, parece que o branco define alguma situação de compreensão. As cores têm cor, tem uma determinada frequência também, elas facilitam a troca. O branco é uma cor favorável a isso, né? Ao contrário do preto, que ele retém. Por isso que as pessoas usam mais preto. Embora eu não tenha, não use, mas as pessoas em geral no inverno usam umas cores mais escuras. À noite. Porque ele absorve mais, ele retém mais. Não né? sabe nem por quê. Então, em processos de troca, o branco favorece bastante. Além disso, a afinização com os amparadores. Os amparadores normalmente estão de branco. E os assediadores, as consciências imaturas, estão de cor escura, muitas vezes de preto mesmo. Os ambientes são mais escuros. Então, se utiliza, né, fundamentalmente pela facilidade da troca energética e pela afinização também com a equipex, com a equipe de amparadores que aparece assim também. Nós usamos essas são razões, se opta por isso. E cada um tem que ver qual é a sua melhor forma, né, como é que se sente melhor, mas que a cor tem uma importância na frequência do energossoma, ela tem. No sentido de absorver mais ou facilitar a troca com o outro. Como nós queremos a troca mais contínua, a cor branca facilita. Antigamente eu sentia isso que o senhor colocou. Quando eu viajava muito por causa do meu trabalho, né? E então eu me sentia mais, como se eu estivesse mais protegida, uma cor preta no meio de multidões, como no aeroporto, ficar muitas horas, às vezes nas rodoviárias. Mas era consciente em ti isso? Era consciente, sim, consciente. Eu percebi. E quando eu estava, nunca botava branco. A pessoa é menos visível. Ela fica igual. Era se isso. esconde mais. Parece que ninguém me tocava e eu me sentia bem, ficava bem. Né? Mas porque também pela minha percepção de ver outras energias ao meu redor, né? Então aquilo me facilitava. E eu usei por algum tempo. Hoje eu já estou completamente diferente em relação a essa situação. Hoje eu poderia viajar toda de branco e eu me sentiria protegida. Então foi uma coisa que eu acompanhei a mim mesma, me auto-observando, né? E vendo assim que foi, isso é uma conquista que eu acho que eu adquiri, né? Porque eu também estava procurando me envolver naquele preto para me proteger. A real proteção, ou a principal proteção que nós temos é o próprio estado vibracional. E nós utilizamos e aprendemos. Então, na medida que a consciência vai dominando o seu energossoma, o seu corpo energético, ela vai utilizando as reais proteções que têm a ver com a pensanidade dela, mais saudável, mais rígida, e com o movimento, né, contínuo das energias.
Marta, 2 perguntas. Na página 4 tem síndrome de Adonis, que eu não sei o que é. E ali na casuisticologia, lá na página 5, tem vários casos. Aí tem o caso 3 da agressividade inclusiva, né? Tá. Que é essa situação da consciência revidar, né? Quando recebe uma crítica e tal. Então tem as hipóteses para isso. A primeira hipótese, desconhecimento real da imagem, no caso da sua própria imagem, seria isso? Seria no caso aqui, tá? Quando ela revida para defender a sua imagem. Ela tem uma imagem irreal dela, porque ela é agressiva e muitas vezes ela nem sabe que está sendo agressiva, entende? Na resposta que ela está dando ao outro, tá? Ela nem está sabendo que ela é assim, normalmente ela é assim, mas ela não se acha agressiva. Tá? Então, ela quer se proteger, ela quer proteger aquela imagem que ela tem dela. Não, eu não sou agressiva, eu sou tranquila, normal como qualquer um, entende? E aí ela responde as críticas daquele jeito, né? Por quê? Porque ela não tem noção de quem ela é, por isso a necessidade da autopesquisa. E esse é um aspecto que eu tinha, eu ainda continuo tendo um pouco, né? Mas eu era muito agressiva nas minhas respostas a qualquer julgamento que viesse a meu respeito. Além da autopesquisa, ou dentro da autopesquisa, que atributos que tu sugere para o enfrentamento desse tipo de característica? Assim? Olha, a pessoa tem essa defensiva, né? Sim. Tô recebendo uma colocação e avalio como uma crítica, reajo, né, dessa forma. Qual é o antídoto, vamos dizer? Coloquei aqui na diagnosticologia, tá, Regina? As 3 hipóteses aqui, ó. O controle e a intolerância. Seria o controle que a pessoa faz dela mesma, tá? O autocontrole. E a intolerância que ela tem a qualquer crítica. O que ela precisa fazer em primeiro lugar? Em primeiro lugar, você tem que se pesquisar para ver qual é a gênese disso aí. Onde é que é, então. E outra coisa é fazer muita técnica energética, tá? Para se tornar mais aberta, se tornar mais... conhecer as suas próprias energias, porque de onde é que vem essa agressividade? Essa agressividade é a intrusão energética que ela faz no outro. Tá? Então, ela tem que fazer técnicas. O EV é um dos principais que a gente sabe na conscienciologia, que precisamos ter domínio da prática energética do EV, tá? E demais técnicas. Eu aqui na escola faço todos os laboratórios que tem aqui, eu estou fazendo. Tá? Acho que já melhorei. Já consegui detectar essa intrusão energética, já consigo, digamos assim, né, parar, não mais impingir ao outro esse tipo de... Porque é uma coisa muito desagradável, né? A pessoa parece que toma um susto quando tu fala, né? Desta forma. Então, tô amenizando isso através... Agora, eu sei que eu tenho, quer dizer, a autopesquisa me trouxe esta informação, agora eu vou tratar de pesquisar o porquê que eu sou assim. Isso é muito do belicismo nosso aqui também, né? A gente é muito bélica. Eu estou te perguntando que eu tenho essa característica. A gente é muito assim de querer atacar, né? Vem uma coisa para nós que nós não gostamos muito, a gente vai e ataca. É próprio. Isso vem de vidas no belicismo, em guerras e coisas assim. A gente traz isso, né? Traz para a vida normal da gente, né? Então, vamos dizer assim, o que eu coloco como tu pode fazer para minimizar isso é verificar de onde que vem isso, de onde que surge essa tua agressividade. E fazer muitas técnicas energéticas para possibilitar, digamos assim, a calmia interna, né? A separação da crítica, da validade da consciência, que a consciência se confunde com a crítica, e principalmente ela pensa que não terá afeto, que os outros vão diminuir o afeto.
Separar a crítica de Porque quem eu sou. segue a crítica, é uma crítica. A crítica é a crítica, eu sou eu. Separar da minha validade, dos meus valores, do que eu realmente sou. Não muda nada, a consciência não perde nenhum valor, não perde nada por receber uma crítica. Mas quase sempre ela confunde isso com o afeto que ela tem por ela, que os outros terão por ela também. Então ela tende a ser hipercrítica com o outro e conivente com as suas próprias. E não gosta de receber crítica. Se a gente consegue, no momento da crítica, ouvir a crítica, uma certa isenção, pelo menos separando bem, é uma crítica, vamos olhar, ela não me tira nada. A crítica em si não tira nada de ninguém. Absolutamente nada, não tira nenhuma conquista, nenhum valor da consciência, nada. Mas para a consciência que tem dificuldade nesse sentido, sim, tem que buscar na revida antes, e às vezes não dá nem tempo de ouvir ou até de aprender isso. Então ela tende a ter casos, acho que Marta também, não sei se viu o caso, acho que tem trabalhado com isso, mas eu vi casos tão exacerbados que mal começou o outro a falar, a pessoa já está em cima, a copa está na hora. Não deixa nem o outro fazer a crítica. Porque a crítica também pode gerar uma situação positiva para a pessoa. Muitas vezes gera. Muitas vezes Porque a gera. pessoa depois, em casa, pensa um pouquinho. Reflita sobre. A pessoa acha que criticou aqui, assim como os críticos de teatro, de artes, assim. Isso é uma dos trafares, né, da própria consciência ansiosa. Não tem autocrítica e muito menos para pensar sobre a crítica que o outro fez com ela, né? Isso é ela não tem autorreflexão, ela não pensa naquilo, né? Isso, ela já direto, ela diz que não tem e pronto. Ela é muito precipitada nas suas avaliações, né? E tu perguntaste também sobre a síndrome de Adonis? Isso aí são síndromes de Adonis porque é a consciência aquela que acha que tem defeitos. Tem defeitos físicos. Tá? Ela se acha magra, ela se acha, vamos dizer assim, com algum pequena. E o que acontece, então? Ela não gosta do corpo dela. Aí ela vai para os exercícios, vai fazer exercícios. São aquelas pessoas que tendem a ficar nas academias de ginástica, né, fazendo musculação, e aí adquirem aqueles corpos que para mim são defeituosos, musculosos, que se tornam disformes, né? O corpo fica disforme, aquelas músculos enormes, aquele peito assim, peitoril assim bem, e inclusive mulheres fazem esse tipo de atividade, né, nas academias. E eles se olham no espelho e ainda continuam se achando, digamos assim, fora do normal, né? Mulheres vivem com corpo de homem, até. Sim, porque os músculos exacerbam o crescimento dos músculos, né? Esta é a síndrome de Adonis. Essas pessoas são pessoas ansiosas com o próprio corpo, não gostam do corpo que têm. E aí procuram, né, digamos assim, uma forma de transformá-lo, mas de uma forma de transformá-lo de uma forma errada, né? Porque a pessoa fica completamente disforme. Com a facilidade das cirurgias, isso surge muito. Ontem eu estava passando o caso de uma moça que ela deve ter no máximo 30 anos de idade, já fez 15 cirurgias. Nossa. E tem mais programada, não sei quantas. Já termina uma e ela entra na outra. Hoje é muito comum, né? As pessoas não gostam do... Ela está mudando totalmente, mudando todo o corpo. É uma síndrome. E aí, nesse caso, né, bem extremo, bem exagerado, o efeito do energossoma é direto, né, professora? Com todos os sentidos, ela está fazendo tudo. E ela não satisfaz, porque ela não está tratando a causa, ela está no efeito, na aparência. Ela está no externo, a causa, E o psicossoma também é afetado, né? Também porque os traumas, as cicatrizes, podem tornar paracicatrizes. Olha, tem um gene enorme, tem um gene tudo. E os médicos fazem de qualquer jeito. Mas a própria cirurgiã já alertou na última que fez, ela disse, mas eu tenho mais tantas.
Então, eu acho que parece que a cirurgia dela nem quer mais fazer. Mas por que está mexendo, inclusive, em Porque órgãos? ela não está satisfeita com nada. Com nada. Mas não é Então, cirurgia plástica? Ela então? faz a plástica, mas a plástica em si tem efeitos, né? Ela não fica só na pele, tá? Cortando fibras, músculos, dando edemas, uma série de problemas que acabam dando uma disfunção depois. Ela é jovem ainda, mas ela terá problemas. Então, o rosto todo ela já mudou. Ela já mudou os olhos, já mudou o nariz, já mudou a boca, já mudou tudo que ela pode. Ela está pegando pedacinho por pedacinho do corpo. Isso vai repercutir provavelmente na próxima seriectomia. Bem possível que tenha uma repercussão. A gente vê que às vezes acontece uma pessoa que provoca a própria adenoma, na outra vida tende a ter uma pessoa muito menor, mais frágil, um corpo menor. Já vimos casos de pessoas que eram homens de estatura elevadas e fortes, hoje são as pessoas pequenininhas, negativas, por terem provocado o próprio suicídio mesmo. Marta, tu poderia me dar uma palavra assim que poderia significar o Adonis? Síndrome de... Adonis seria da mitologia grega, né? Pois é, Aquele mas homem parece- perfeito, aquele homem com todas as características. Ele idealizado, porque na verdade mito é o mito, né? Não Síndrome de existe. Adonis seria A perseguição do mito. a A perseguição do mito. da perfeição. Isso. Tá. Somático, no caso, né? Sim. Marta, nessa mesma, aqui na 13, síndrome da sinistrose. A inquietação por riscos e perigos possíveis que possam vir a acontecer e ocasionar algum sinistro. A pessoa é preocupada, né? Se preocupa com qualquer coisa que possa acontecer que dê um sinistro. Não importa se aquilo vai acontecer ou não vai acontecer, mas ela está sempre preocupada com aquilo. Sim, a casa pegar fogo ou deixar o fogão ligado ali, claro, tem que revisar, né? Ou o fogão o gás, deixar o gás ligado e acender alguma coisa. Qualquer tipo de risco que cause um sinistro mais grave, né? Ela está sempre preocupada. Cuida tudo. É a insegurança. Se vai gerar um perigo de alguma coisa. Cara. Eu sei porque agora não tem quanto que eu faço isso. Claro, a pessoa tem que tomar cuidado, lógico, quando sai de casa, desligar, ver se está tudo correto. Mas esse medo sempre, a pessoa sai de casa e volta para ver se está tudo organizado, porque não lembra. Também com tanta gente que é assaltada seguido, tem medo de ser assaltada e já é assaltada. É o pensamento, claro, o pensamento já é, vamos dizer, predisposto para aquilo. Não vou aqui porque posso ser assaltado. Só o pensamento já está evocando. Claro. O número 27, tu poderia me explicar um pouquinho melhor? O alcoolismo seria aquela pessoa que está sempre trabalhando. Não tem tempo para mais nada. Aquilo é compulsivo já. Né? Ela não tem tempo para lazer, ela não tem tempo para olhar o outro, nem a si mesma ela se olha, né? Porque ela está sempre trabalhando e existe muito disso. Hoje em dia... Sim. A competição diária, né, que existe entre as pessoas fazem com que certas pessoas se dediquem somente a isso, ao trabalho. Eu preciso trabalhar porque tem que trabalhar e mesmo nem precisando, tendo dinheiro suficiente, mas elas são tão compulsivas que elas trabalham o dia todo. Trabalho 12, 13 horas, o dia assim é normal. Então, existe também uma síndrome para a pessoa que tem essa compulsão de trabalhar, de competição. Mas não além deixa desse trabalho, assim, Sim. uma competição para ficar sempre acima dos outros, para ficar melhor, para se sentir melhor. Olha, É uma Acho que pode distorção, na ser. verdade, porque a consciência, em vez de ela comparar ela com ela mesma, ela sempre se comparando com o outro. Então, ela quer ser melhor que o outro. E as empresas, em geral, estimulam isso, e dá retorno para a empresa. Então, a pessoa vira objeto de uso sem se dar conta. Então, ela é estimulada, tudo estimula a competição. Né? Mostra um desejo de pessoas subindo escalas. Aqui temos tudo para você alcançar o seu sonho. E aí falam daquele sonho. E a pessoa adota atitudes desmedidas. Então, cada vez ela quer, mas ela confunde, inclusive, essas conquistas com seus próprios
Valores não tem nada a ver. Existe aquela pessoa também que se acha responsável por tudo, sabe? Pelos filhos, pelos pais, então precisa através do trabalho, então colocar aquilo, né? E aí trabalha porque é responsável, não posso deixar, mas não é assim, a vida não é assim. Sim. Mas o trabalho, às vezes, representa um relax para o indivíduo. Aquele cara que não pode passar muito tempo sem exercer a função dele. Isso é muito frequente. Mas isso é vai normal. tirar férias de 30 dias, o cara diz, não, chega no 15º dia, não aguento mais ficar sem fazer. Não é tanto relax, a pessoa, não é tanto relax. A Marta está falando do workaholismo e o controle. O paciente tem associado a pessoa workaholic uma necessidade de controle. Como ela tem que controlar tudo e todos, ela tem que ter as rédeas no nome, ela pode cair no workaholismo por isso. Mas essa falta que estás dizendo da pessoa e o relax, não é tanto que seja relax, é que o trabalho compulsório impede que a pessoa se perceba. Ela está ocupada, continuamente. Ela não vê o seu ruído interno, ela não vê esse equilíbrio, ela não dá nem chance. Agora, no que ela chega em casa, no silêncio, não tem nada, aí começa a aparecer tudo. Aí ela quer voltar ao trabalho. Porque o silêncio, a mudança, ela sozinha, ela com ela mesma, exacerba tudo que está dentro dela, de desequilíbrio, de ansiedade e tudo mais. Então ela quer voltar, mas não por... Há trabalhos que realmente relaxam. Nosso trabalho, por exemplo, para mim é muito relaxante. Não cansa. Porém, a pessoa estaria bem tanto no silêncio, tanto sem trabalhar, quanto no trabalho. Quando aquilo é compulsório e passa a ser uma necessidade, virou um vício. Já é uma patologia. Mas é muito frequente que a pessoa que se aposenta mais precocemente acaba morrendo. Frequentemente falo daquela pessoa, enfermeira, ex-enfermeira, que ficava o dia inteiro em casa, sentada numa cadeira. Esse vai degenerando, esse não tem mais atividade nenhuma. Mas aí é um ponto de equilíbrio, se o senhor me permite, não é? Entre a pessoa se aposenta e não tem, né, uma atividade que ela se sinta útil, ela poderia, eu vou trabalhar então só um turno, por exemplo, né? Do que está sendo colocado aqui, que é aquela pessoa que trabalha demais e não cuida dos outros aspectos da sua vida, não é? Geralmente ela confundiu o seu valor com o trabalho. O valor da vida dela era o trabalho. Perdeu o trabalho, ela perdeu tudo. É uma análise tendenciosa, é uma transferência para a profissão e para o trabalho do valor da consciência. Além disso, não se prepara para uma aposentadoria, nem nada, fazer um planejamento, porque o regime está trazendo. Ou vou continuar trabalhando? Posso. Eu posso oferecer muito, eu me sinto bem. Mas tem que ser feito de uma forma consciente, equilibrada. Essas são as pessoas que, como vocês já tocaram aqui, não têm o hábito de se divertir, de se distrair com as coisas que gostam, por exemplo, uma ópera, um cinema, coisas assim. São pessoas que ficam sem nada, não tem, parece que prazer nenhum na vida. É que colocaram toda a sua vida no trabalho, né? As pessoas têm que ter lazer, tem que ter alguma coisa que lhes dê, vamos dizer assim, alguma... Nunca leu, uma pessoa que nunca fez atividade intelectual, são esses indivíduos que, quando se aposentam, o ideal seria ter uma outra atividade fora do trabalho, né? Que gostasse, um hobby, uma coisa assim, para poder continuar após a aposentadoria. Porque a aposentadoria, todo mundo acha, vou me aposentar, agora não vou fazer mais nada, mas não é assim. Se a gente não faz mais nada, a gente definha e morre, né? Eu acho que é muito importante esse tipo de atitude, né? Tá, quero me aposentar daquele trabalho que me rendeu, vamos dizer assim, os meus, tudo que eu tenho, mas eu preciso também ter uma outra atividade para poder continuar, uma atividade que me dê prazer. Por isso que eu algumas vezes já discordei aqui, discordo de muitas coisas que são ditas. Por exemplo, a pessoa é dita perda de tempo ir ao cinema, perda de tempo ver uma televisão, ver alguma coisa desse tempo. Tudo isso é perda de tempo. A perda de tempo é avaliada em relação à prioridade consciencial. Cada um faz a sua opção com o seu nível de entendimento. Então, digamos,
Se eu colocar, para mim isso é uma realidade. A motivação, o trabalho e o lazer estão juntos. Então, o meu trabalho é um lazer. Certo? Agora, isso não impede que a pessoa vá ao cinema, vá o que ela quiser. Porém, a análise entre eu faço isso ou aquilo, depende do grau de discernimento de cada um e de prioridade de cada um. Né? Então, tem aquele que vai querer ir no cinema, vai querer ir no ótimo, mas o que lhe parecer melhor. Todas as nossas decisões são fundamentadas em maior ou menor grau de discernimento. Por isso que a gente não pode se queixar delas, nem do resultado delas, nem de tudo que acontece na nossa vida. Tudo depende de opção nossa. E a nossa opção tem mais lucidez, tem menos. Então, é por isso. Com isso eu não estou dizendo que ir ao cinema seja ruim. Pode ser, pode até aproveitar muito. Agora, são raros os filmes que nos ensinam algo. A maioria tem pouco a oferecer. Então, e a pessoa vem comparar, vale a pena eu ocupar meu tempo consciencial vendo esse filme? Não, não vai. Então não vai. O outro vai, porque simplesmente precisa daquela informação. Isso aí não seria, por exemplo, a incapacidade de achar importante uma distração. Eu sempre acho que o indivíduo tem que se dedicar ao trabalho de uma forma correta. Passar o sábado, domingo, feriado, o tempo inteiro, se dedicando a uma única coisa. Isso eu acho que... Mas se a pessoa gosta, se aquilo lhe faz bem, se aquilo é, vamos dizer assim, se aquele trabalho lhe traz prazer, por que não vou fazer? Não. Mas é que às vezes o trabalho é associado com algo desagradável. É raro um trabalho que a pessoa precisa de motivação, trabalho e lazer juntos. Isso é muito raro. Porque se estiverem juntos, ela está em lazer, ela está se saindo, ela entende? É que na maior parte dos casos, o trabalho para muitas pessoas é o que eles chamam popularmente de incomoda, inquira o trabalho, cansa, ela não se gratifica, não se satisfaz. Então ela vai precisar sair e logo buscar uma atividade para relaxar, porque ela não está bem. Pois é, foi o que eu acabei, mas é possível, nós estamos levantando aqui a hipótese, é que é possível um trabalho ter as três coisas associadas. Ser a motivação, ser uma prioridade, ser um trabalho e ser um lazer. E a pessoa terminar o trabalho mais relaxada, mais descansada e melhor do que quando começou. Isso é possível. E a pessoa que vivencia isso vai dar continuidade. Essa pessoa é aquela que vai depois se aposentar tendo alguma coisa que fazer, ou não tendo mais nada que fazer, ela vai ter que buscar alguma distração, aprender. Bom, tudo bem. Aprender a fazer algo agradável na vida, não ficar sentado numa cadeira. Mas são as opções das pessoas. Com certeza. São opções de cada um. Né? Meu caso, por exemplo, eu me aposentei e faço muito mais coisa agora do que quando eu estava trabalhando. Porque, em geral, quando a gente trabalha, tem uma regra de horário, né? Depois que tu te aposenta, aí tu pode priorizar os teus horários para várias atividades, né? Eu priorizo meus horários, em geral, para a conscienciologia, para estar aqui, para voluntariado, para fazer verbete, para ler. Eu gosto, não que eu vá... Eu tenho outros horários também, que eu tenho outras atividades que são prioritárias também, não só para mim, como para outras pessoas que dependem daquelas atividades para viver, né? Mas a maior parte do tempo que eu disponibilizo é para cá, para a conscienciologia, porque eu acho que isso aqui é, digamos assim, a minha vida. Eu cresço muito com o que eu aprendo aqui, quem me conheceu anos atrás e me conhece hoje vê que eu dei um salto, né? Então, aí é a opção de cada um, né? É uma opção. Avalia para nós, Marta, na página 10, dentro das 12 condutas de autovigilância, né, na tua própria experiência, você tem alguma que você gostaria de destacar mais? Acho que são prioritárias essas condutas aqui. Que possa ter algum traço de... Olha, para mim, tá?
Uma delas é o discernimento. Racionalidade nas reflexões, não decidir com pressa, fazer a análise racional do fato para não deixar a emocionalidade prevalecer. Eu acho isso muito, muito importante, porque eu me via em vários momentos decidindo rápido, decidindo assodadamente, né, sem refletir sobre aquilo que estava sendo colocado. E depois eu me arrependia. E isso as pessoas fazem com muita frequência. Então, este é um dos pontos prioritários, ter discernimento nas suas opções, né, nos seus... Existe até uma casuística aqui a respeito disso, né? Outra coisa que eu acho importantíssimo é ter o holossoma homeostático, né? Tá a todo momento se analisando como é que está o meu soma hoje, como é que estão as minhas emoções, o que é que aconteceu, que desequilibrei, né? Isso eu acho fundamental. E sempre direcionar através do mental soma, né? Tudo que puder, né? Todos eles são importantes, a autocrítica, gostar de aprender com os erros. Em geral, a gente não gosta de errar e a pessoa ansiosa não gosta, realmente não gosta de errar, né? Mas os erros, às vezes, nos trazem boas reflexões, boas, vamos dizer assim, mudanças, né? A gente aprende muito com eles. A propósito, quando acontece, no caso, assim, um fato que tu achou que foi grave, nessa questão do trafar. Sim. Tá? Então, como é que é o teu processo, assim, depois que tu vai para casa, assim, para análise daquele fato que aconteceu? E porque, por exemplo, toda essa lista aqui, ela tem muita questão, assim, de fazer uma profilaxia, né? Para que não aconteça. Mas quando acontece, como é que é o teu processo, assim, para trabalhar? Em geral, quando acontecia, né? Eu me autoculpava. Eu eu errei. Por que eu errei? Por que eu fiz isso? Então vinha aquele processo de insegurança, de autoculpa, E aí eu digo, mas o que adianta? O que adianta eu estar vamos dizer assim, numa mimese sem fim, assim, toda vez eu me autoculpo? Não. Vamos racionalizar isso aqui. Vamos botar no papel e ver o que é o mais... o discernimento, usar o discernimento, usar o mental soma. A partir daí eu comecei foi até numa aula de autopesquisa que eu entendi isso. Pelo campo todo formado pelos amparadores, era mental somático. Eu digo, mas eu não preciso ter mais isto. Vamos racionalizar, eu errei, tudo bem, vou fazer agora, vou retornar, vou ver o que eu posso, digamos assim, contornar, né? E o que eu vou aprender disso aí. Muitas vezes a gente erra com pessoas, então procura ter contato com as pessoas, falar do acontecido, né? Tirar aquele rastro, porque cria rastro. Querendo ou não, cria rastro, né? Então, a melhor forma é racionalizar, é tu ter discernimento para na hora, errei, assumir. Assuma os erros, né? Porque não assumir o erro é ansiedade na certa. Então, assuma o erro e coloque o mental soma funcionando. Tá, tudo bem, errei. Como é que eu posso fazer diferente para não errar mais? E vamos errar mais vezes. Isso não é uma só vez. Eu não vou vamos dizer assim, num fato que eu errei, né? Isso não quer dizer que eu não vá errar outras vezes, mas eu vou ter mais discernimento e mais vou focar mais para não acontecer do jeito que aconteceu anteriormente, né? Só assim a gente aprende. Como a Sônia fala, assim, na questão da convivência nossa com o trafar, né? Então parece assim, que tu está falando que tu já consegue maior convivência com o trafar, sim, né? Com certeza. Não,
não fazer que nem a Sônia fala de dar pontapé. Não, a gente acolhe o Trafar. Até gostar, de repente, Acolhe o Trafar. Assume, né? Melhorou bastante nesse aspecto, então. Sim, assume o Trafar. Não, eu tenho isso. Sim. Tanto que a consciência ansiosa é a Marta, né? Sim. Eu tenho ansiedade. Então vamos lá, vamos assumir que eu tenho ansiedade e vamos procurar agora melhorar. Né? É por aí. Eu acho que todo o Trafar é assim que a gente consegue, digamos assim, aos poucos ir eliminando. Né? Ali na página 7, na Perpetuologia, e depois seguindo na 8, tem uma série de expressões que eu não conheço. 7. Não entendi. Na 7 ali, a assídia número 2. Esse é um verbete, todos eles são verbetes da enciclopédia, tá? A assídia é a prostração, é a moleza, é aquela pessoa que se deixa levar pela ansiedade, pelo assodamento, porque ela não tem garra, ela não tem vontade de fazer, tá? Então, toda pessoa que não coloca vontade naquilo que faz, não coloca vontade mesmo, né? Energia, ela é uma pessoa que tem essa característica de assídia. Ela é a própria pessoa que não gosta de si, porque ela está ali, né? Para quê? Não vai adiante. E a ansiedade omissiva se omite por ser ansiosa? O que é isso? Onde é que tá? Qual é o número 6, ali na mesma página, 7. Sim, também é uma parapatologia, né? É um verbete que mostra muito disso, da ansiedade omissiva, né? Aquela ansiedade que a pessoa apresenta, né? E que é patológica. Só lendo o verbete tu vais... Mas daí ela se omite por ser ansiosa, é isso? Não, ela não sabe que ela é ansiosa. É uma ansiedade omissiva, que ela não se deu conta ainda. Ela está inconsciente. Está inconsciente. Ah, tá. E daí, seguindo na página 8, o item 8, ataraxia. Seria serenidade e tranquilidade. Já é um verbete homeostático, onde a pessoa ali vai ter todas as informações para se tornar tranquila, se tornar serena, se tornar uma pessoa equilibrada. Tá? Aí tu vai ver, lendo o verbete, tu vai ver todas as possibilidades ali, tá? Que é um verbete homeostático. Que aqui nós colocamos verbetes com patologia e aqueles que também favorecem a consciência ansiosa, procurar, digamos assim, ter aqueles lampejos de equilíbrio, né? O 17, 18 e 19 começa com o prefixo eu. Tá. E aí eu não entendi nenhum deles. A eudemonia é a condição íntima de bem-estar. E o que significa esse prefixo? Como esse prefixo? O prefixo eu ali tem nos 3, é o mesmo prefixo. Eudemonia é uma palavra. Não, eu sei, mas ó, eudemonia, eustresse, eutimia. O que é o eu na frente? Eu. Mas é da palavra eudemonia. É eu. Eu, por exemplo, eudemonia é uma... isso. Aqui, ó, eudemonia cosmoética. Eu tenho uma condição íntima homeostática. Uma condição íntima tranquila, uma condição íntima... Bem-estar, isso, própria. Nesse sentido. Sugestão, colega. Leia os verbetes. E nós temos um dicionário analógico e um outro etimológico, que auxilia o etimológico na origem das palavras para compreender os prefixos, a composição. E o analógico para fazer essas relações que facilitam. Então, se ele pega uma palavra, você encontra 30, 40 sentidos para aquela palavra. E aí nós vamos verificar que nós só tínhamos um na cabeça às vezes. E ela pode significar tantas coisas. Por isso a gente abre um pouco o dicionário cerebral e facilita a autocompreensão da consciência. Ela vai ter mais flexibilidade com ela mesma. Todos esses 3 verbetes aqui, eles são homeostáticos. Tudo fala de como a consciência ansiosa pode reverter o processo. A eutimia seria o quê?
Eutimia também é a mesma coisa, serenidade, bem-estar. Ah, tá. São todos eles homeostáticos, tá? Eles favorecem a tua mudança de foco. Tá? De uma consciência ansiosa para uma consciência equilibrada, uma consciência serena, que tem mais discernimento. E o estresse, embora o final ali ligado à questão de estresse, seria daí então no ritmo certo, então. Com certeza. Em vez de estar estressado, tu tá no teu ritmo, seria essa ideia? O ritmo equilibrado. Desenvolver A medida a correta. harmonia dentro, buscando desenvolver a harmonia dentro, da chance de instalação ao estresse. O estresse existe porque a consciência nem nota que ela vai pouco a pouco aumentando. Se ela prestar atenção, ela vai mantendo e desenvolvendo gradativamente um estado harmônico dentro dela. Aí não dá chance ao estresse desgastante. A psicosomatologia dentro desse assunto. O estresse emocional. Qual é o estresse que não é emocional? Página 2. Qual é o estresse que não é emocional? Olha, aquele que é positivo, estresse positivo. Aquele não é emocional. Aliás, aquele não é emocional, não é? Não tem qualquer vínculo negativo. Aquele que é positivo. Existe estresse positivo. Motivação positiva. É certo. Aqui não se refere ao estresse positivo. Porque todo estresse é um sentimento. Não existe nenhum estresse que não seja consequente a uma emoção, tanto positiva quanto negativa. Tem sentimentos que são mais orientados pela própria consciência e tem emoções que a dominam. Essa é a diferença fundamental. Você está com o estresse positivo, entusiasmado com algo, motivado, fazendo o seu melhor, você está, de certa forma, orientando isso. E não o contrário, a psicossoma está te dominando, te derrubando, que é o estresse negativo. Então depende de qual é o veículo naquela hora que predomina. Embora seja um sentimento, eu concordo que tem a ver com a parte de sentimento, mas ele está sendo orientado pela consciência. Então ele se relaciona mais com o próprio mental. Tá? A emoção do estresse negativo é o desconhecimento da emoção. A emoção domina a consciência. Aí passa a ser negativo. Porque na verdade, qualquer emoção que passe a se tornar lúcida, a consciência já começou a ter ascendência sobre a emoção. Se não ficou ao contrário, o veículo está mais forte que a consciência. Esse é o grande equívoco. Quem tem que estar sempre priorizando, ou no timão, digamos assim, seria a consciência. Eu até acho que o estresse positivo realmente não existe. Positivo não, negativo sim. Não existe. Qual é o estresse positivo? É nesse sentido de você estar bastante motivado para algo e dando o seu melhor naquele algo, certo? Então você tem certeza que você está fazendo algo, por exemplo, está escrevendo algo, você está dando o seu melhor naquela hora, há uma continuidade, uma concentração maior do próprio trabalho. É um estresse salutar, positivo. Ele não desequilibra, ele dá resultado evolutivo. É esse o contexto que a gente quer colocar. É a história que falávamos antes, a Regina, da acepção da palavra. Agora o Busserato está trazendo o estresse, para ele sempre é patológico. Tá? Então nós estamos trazendo uma possível acepção não patológica. Se o senhor pensar em termos biológicos, na verdade, por exemplo, levando bem para o campo, né, biológico, o estresse é sempre positivo. Tu pega um animalzinho lá, um animalzinho fugindo do leão que quer devorá-lo, ele sai correndo, gerou todo um estresse no corpo dele e ele sai correndo para fugir. Então é positivo, é a questão instintiva de luta ou fuga e tal, e talvez consiga salvar a sua própria pele ou não. Mas aí é autodefesa, não é o contexto que nós estamos colocando. Assim, você está falando, domina o sistema nervoso simpático, tudo mais que tem a ver e prepara para a defesa, ele vai se defender. Tá? É uma reação de defesa. O estresse positivo no contexto não é uma reação de defesa. É um somatório das tuas qualidades para alcançar uma melhor produção. A motivação. Eu sempre lembro de um estresse positivo, se é que posso dizer assim, no meu primeiro dia de tarefas.
Foi altamente motivador, benéfico. Para mim era um estresse positivo. Eu estava muito bem, aproveitar o máximo, aprender o máximo aquela oportunidade que estava tendo de iniciar uma tenebrosa. Não era uma defesa de nada. Havia reação da pessoa. Me parece que qualquer tipo de ansiedade tem uma causa. O indivíduo não é ansioso, ou não manifesta ansiedade, se não seja em relação a alguma coisa, alguma expectativa dele. Não sei se tu caracteriza algum tipo de ansiedade que não seja em relação à expectativa. São as mais diversas situações que a gente passa no dia a dia. Tá. Eu concordo que a pessoa ansiosa ela tem expectativa negativa das coisas, tá? Mas eu acho que o mais importante aí é o aspecto emocional, que altera, desequilibra totalmente a consciência. Porque ele é afetado de tal forma, porque eu estou ansiosa, eu estou esperando alguma coisa que nem vai acontecer muitas vezes. Tá? Então, é uma expectativa minha. A gente não pode esperar nada de nada. A gente tem que ter segurança daquilo que a gente faz. Se eu vou fazer alguma coisa, eu vou me preparar para aquilo. Tá? E por que eu vou ter uma expectativa que a coisa que aconteça negativo? Tá? Então, tá dentro de mim isso. É o meu emocional que é exacerbado, que causa esse tipo de expectativa. Por isso a pessoa tem que olhar para dentro de si, verificar o que é que está incomodando, tá? O que é que está trazendo aquela emoção. A emoção, é o psicossoma que está interferindo na, digamos assim, no comportamento da pessoa. Eu entendo bem isso que vocês falam. Sim. Minha única dúvida é que você fala nessas coisas todas sem causa evidente. É que a causa, ela não é real. Existe uma realidade, existe uma imaginação da consciência, certo? Então não há causa evidente real. Há uma causa imaginativa ou expectativa, que você está trazendo. Isso não é realidade. A expectativa nunca é a realidade. Ela é uma imaginação da consciência, que tende ainda a ser mais para o lado nosográfico. Mas, independente disso, nenhuma imaginação, seja positiva ou não, é real. É imaginação, é fantasia, é expectativa, é N situações. Então, o que nós precisamos diferenciar é a realidade da consciência do que ela imagina que é real. Essa é uma das grandes dificuldades na autopesquisa. A pessoa se confunde com o papel, se confunde com o imaginário, ela não tem nem ideia quem ela é. Às vezes ela é ilustre, desconhecida dela mesma. Ela criou e vivenciou tantos papéis que ela habituou a viver na imaginação, na irrealidade, na fantasia e assim por diante. Então, o que Marx está trazendo, eu acho que é bem importante essa sem causa evidente, porque não tem mesmo. Nenhuma imaginação ou fantasia ou expectativa é real. Ela, seria melhor dizermos, é uma possibilidade. Mas quando ela é distorcida, como é no caso de uma pessoa ansiosa, é pior ainda. Então ela vai toda para o lado patológico. Então, o que importa na vida em geral é que a consciência se aproxime da sua realidade consciencial. Afinal, quem sou eu mesmo? A grande maioria da população não tem nem ideia quem é. São todos ambulantes e ignorantes de si por isso. Porque para que a pessoa saiba alguma coisa mais, ela tem que fazer esse movimento, esse estudo. Porque as pessoas nem querem saber. Dá trabalho, é demorado. Então, se falar num curso onde vai lá, ela sai de lá e resolveu todos esses problemas, assim. Assim, gente. Ou põe uma tecnologia, botou não sei que aparelhinho, resolveu toda essa história. Agora, há poucos dias, eu conversava com alguém, lá no aniversário das crianças mesmo, onde o rapaz tinha pago R$400 para entrar dentro de uma máquina que ia mexer na sua parte eletromagnética e ia resolver todos os seus problemas de ansiedade e tudo mais. Está sendo usado isso, R$400 para entrar numa máquina especial que mexe no sistema, simplesmente para mexer no eletromagnetismo. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Para mexer no eletromagnetismo, já começa como se a máquina nenhuma, né? Sim, a consciência. É só mexer na energia, você está mexendo no eletromagnetismo.
Mas o que eu quero dizer isso? As pessoas buscam respostas prontas, imediatas. Então, pode ir lá que fica tudo resolvido. Resolve saúde, resolve tudo de uma para outra, elas vão atrás. Por que eu estou trazendo isso? Porque a autopesquisa dá trabalho, exige continuidade, esforço, honestidade, sinceridade, aceitação, flexibilidade e tudo mais. Full time, para a vida inteira. Né? Eu tô com algumas dúvidas, tá? Desculpa, no caso, né, que eu tô começando. Né, deixa eu ver, eu tenho uma dúvida, tá na página 2. 2? Sabe que eu marquei várias coisas, tá? Que me identifiquei. Sabe, como assim, ó, sabe... Qual é a... Psicossomatologia. Psicossomatologia, tá. Né, tá aí uma outra também, daí é de baixo, que é mentassomatologia. Tá, me identifiquei, né, tá em várias questões isso aí, tá, várias ansiedades que eu tenho isso aí. Sim. Tá, eu gostaria, no caso, tá, de entender um pouco mais sobre isso, sabe? Quais são elas específicas? Eu gostaria de destacar, se quer ler para nós. Cita algumas. Tu quer entender o significado de psicossomatologia? Ele está com dificuldade para entender psicossomatologia e mentalsomatologia. Tá. Eu quero entender também, tá, o significado, tá, mas tem algumas outras coisas que eu marquei também, tá, o desassossego, o sentido, tá, enquanto a apresentação não chega ao final. Tá, né, então vamos primeiro explicitar aqui o que é psicossomatologia e mentalsomatologia. Nós, consciências, nos manifestamos com 4 corpos, tá? O soma, esse que tu vê, que tá aqui, tá? As energias, tá? O psicossoma, que é o corpo das nossas emoções. Então, a psicossomatologia, ela está colocando aqui todos aqueles efeitos que a ansiedade provoca nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, tá? E o mental soma é aquele corpo da consciência que manifesta as suas ideias, a sua cognição, o seu conhecimento, tá? Então, e neste caso aqui, então, a mental somatologia está considerando aqui todos aqueles sentimentos ansiosísticos manifestados através do mental soma, tá? Do corpo mental. Tá, o que tu, aqui, a primeira aqui que tu manifestasse aqui, ó, o desassossego sentido enquanto a apresentação não chega ao final, é esse? Tá, ou seja, a pessoa que é ansiosa, ela tem problemas de exposição, tá? Então, o que acontece aqui com este aqui? Ela tem alguma coisa para apresentar, por exemplo, uma palestra. Você está numa palestra e tem que apresentar aquela palestra, fez a palestra bonitinha e tem que apresentar a palestra. Aí ela fica numa ansiedade, num desassossego antes da apresentação, e durante a apresentação ela quer que acabe logo, porque ela que ela está tão ansiosa que aquilo tem que ser rápido, entende? 2 toques, acabou tudo. Este é um sintoma de ansiedade, tá? Um efeito que a ansiedade provoca. Naquele tipo de... nas pessoas que... Porque, em geral, a pessoa ansiosa, na maioria das vezes, não gosta de se expor, né? Ela tem problemas de exposição em função do egocentrismo, às vezes não quer demonstrar que não sabe, né? Das coisas, daquilo que está falando, então ela se esconde na ansiedade. Qual seria o outro? É que tem várias aqui, né? Deixa eu ver, tá, pontualidade rigorosa, tá? Fruto da pressa. Aonde isso? Pontualidade rigorosa, fruto da pressa. Sabe, até eu sempre tive isso também um pouco, sabe, tá um pouco também, sabe, um pouco por causa da minha família, né? A Regina, que conhece um pouco mais, sabe que a minha família é bastante... Existe um verbete, tá? Existe um verbete que eu acho que seria interessante tu olhares, que se chama síndrome da pressa. Ou seja, é toda aquela pessoa que é apressada, que é assodada, que se manifesta de forma muito precipitada para fazer as coisas. Tá? Ela tem uma agenda diária ali que tem todos os itens e quer fazer todos num dia só. Muitas vezes aquilo não condiz com, vamos dizer assim, as horas de 24 horas do dia, tá? Então, o que ela faz? Ela quer correr e aí ela se torna ansiosa porque ela vê que fez 2 atividades e não consegue fazer as demais. Aí ela quer fazer e começa a apurar aquilo, a tentar fazer, e aí se desorganiza toda. Tá? Tem muito a ver, a pressa em fazer as atividades, tem muito a ver com a desorganização somática e emocional e mental da pessoa. Né? Ela não consegue
priorizar aquilo que realmente é necessário no dia, tá? E aí ela se exacerba, fica ansiosa e no fim não faz nada correto. Esse aí, e o que acontece com o horário? Perde o horário, né? Muitas vezes as pessoas têm dificuldade também na organização temporal, né? Marcou um compromisso X, determinada hora. Em vez da pessoa se organizar e estar lá um pouquinho antes, porque é muito, muito importante a pessoa estar antes da hora marcada, né? Ela não consegue, ela está sempre atrasada. Ou o contrário, ela está sempre meia hora antes do compromisso. Tá? Ambas as formas não são equilibradas, né? O ideal tá chegar antes, chegar uns 15 minutos antes, 10 minutos antes, para inclusive te preparar para o encontro, né? É por aí, né? A pessoa ansiosa se manifesta assim. O equilíbrio a gente consegue quando a gente estuda, a gente se auto-pesquisa do porquê daquela ansiedade, né? Se manifestar ali nesse aspecto temporal. Às vezes a pessoa coloca a tarefa maior do que ela. Então, eles têm muito para fazer. Tem muito para fazer. Com a ideia de eu não vou alcançar. Então, ou porque está pouco motivada, então considera a tarefa tamanho assim, estratosférico, ou de tamanho de elefante. Então, o ideal é pensar em cada atividade de cada vez, passo a passo. Isso diminui bastante o assoldamento temporal que marca essa estratégia para nós. Então, agora eu vou fazer isso. E esquece o resto. Concluiu aquela atividade, você vai para o seguinte. Se pensar em tudo que a pessoa, para a pessoa, quando eu tenho que fazer isso, mas isso. Ela nem iniciou, ela está cansada. Isso influi no uso qualitativo do tempo. Tu tens ali na casuística 4, tu pode ler ali que fala sobre a pressa, sobre as diferentes tarefas que as pessoas ansiosas colocam que tem compromisso. Página 5. A casuística 4, pressa ali, ó. Tá? Marta, a pergunta é dentro da psicossomatologia. Tá. Assim, ó, que vem na segunda linha de cima para baixo, no finalzinho, a necessidade de chegar ao compromisso muito antes da hora, como tu já falaste agora, Tá. ou deixar para fazer tudo na última hora. Normalmente uma pessoa não tem esses dois perfis, ou ela deixa tudo para a última hora e fica ansiosa, ou ela quer fazer com um tempo muito maior e também fica ansiosa, é isso? Aqui eu falei, ó, a necessidade de chegar a compromisso antes da hora é quando tu marca algum compromisso, quando tem algum compromisso, tá? Sim. E deixar para fazer tudo na última hora é quando tu tem uma tarefa. Alguma tarefa que tu tem que fazer. Por exemplo. Sim, que tem que entregar meio-dia. Tá. Mas o ansioso, tá? Que tem essa característica, ele vai postergando. Uhum. Ele vai jogando a tarefa lá para frente. Sim. E aí chega no último momento. Com certeza. Chega no último momento, ele tem que fazer. Exato. Ele tem que fazer, entendeu? Aí fica ultra ansioso. Fica completamente assim. Aí não, claro, não vai mais dar tempo, não tem, né? Ele tinha um prazo X, ele colocou aquele prazo X menos Y, tá? Então aí a ansiedade fica. Pode existir as duas situações, né? Também. Na mesma pessoa Pode. Pode. Eu sou um exemplo. Eu sou um exemplo. Empurrar quando se precipitar, ele fazer tudo. Pode. Não. Pode sim. Na mesma pessoa. É. Interessante. Engraçado, não te vejo assim fazendo na última hora nada. Tem, às vezes. Assim. Acontecia, hoje não mais, mas acontecia muito frequentemente. Aqui na página 2, mental somatologia. Tá. Uma situação que às vezes é engraçado. Agir antes de pensar. Um negócio muito importante, muito interessante. Agora, quando você está pregando um prego, uma martelada. A ação antes do pensamento é muito normal na consciência ansiosa. Ela primeiro ela faz, depois é que ela vai refletir sobre. É isso que a gente tem que reverter, que é o processo que eu estou tentando fazer. Tem que saber como vai reverter. E para reverter, ainda dentro daquele assunto que tu estavas colocando,
da pessoa ali envolvida com a angústia e angustiada e tudo, se ela se dá por conta, bom, que não pode ser assim, né? Sim. Que ela tem que se acalmar. Então ela cai, assim como dizem, uma ficha, tem que me acalmar. Aí se ela dá uma paradinha nesse processo e toma aquela respiração e faz o EV, Sim. não seria assim uma maneira? Pode ser uma maneira, mas como ela tem um prazo muito curto para fazer a tarefa, tá? Ela com certeza ela não elimina a ansiedade dela. Ela faz o EV, fica mais calma, mas aí ela começa a pensar, não, mas eu tenho mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Pois é, mas ela também pode, no momento do EV, tomar outra consciência, depende, eu acho que do grau da situação de cada um, que ali naquele momento pode dar também uma ficha cair dentro de um lado positivo e dela dizer assim, bom, então agora eu vou deixar para depois, ou vou só fazer uma parte e outra parte. Vou conseguir fazer até aqui. Isso. O restante vai ficar para a posterior. Isso é que aconteceu comigo. Sim, isso não costuma ser contínuo. São lapsos de lucidez. A pessoa tem em momento ela compreendeu, raciocinou, entendeu? Daqui a pouco ela tem de novo sintoma. Mas é que eu estou trabalhando na minha ansiedade. Estou entendendo. Eu sei que até que isso fique contínuo é um processo de crescimento natural. E temos que aceitar isso. Estou agora de novo, não, mas aí continuamos caminhando. Eu vou te dar um exemplo. Tudo que tu disse aí, muita coisa se encaixou. Mas todos nós ansiosos temos isso. Nessa parte da ansiedade, inclusive, daquilo que eu coloquei, que até o senhor estava presente, na sexta-feira, daquela dor muscular, que não tinha nada grave muscular e não tinha nada a ver com cardíaco. Era a minha mente que eu me envolvia com o processo que eu estava vivendo e ficava ansiosa com uma imaginação que era irreal, não era realidade. Aí no momento que o próprio médico disse, não, isso é só muscular e é da ansiedade. Então eu digo, e agora que tenho que tomar alguma coisa, que eu sei, porque a parte que eu ia avaliar, a parte minha, que me cabe, né? Aí ele disse, toma um tipo de uma ervazinha que se dá até para criança. E eu realmente tomei aquela medicaçãozinha e ela realmente diminuiu. Então eu pude fazer mais essa coisa de sentar e buscar, entrar para dentro da introspecção e ver onde é que estava. Então eu projetava no meu futuro uma coisa irreal que não ia acontecer. Mas eu ficava tensa segurando aquilo. Então aí eu aprendi, naquele momento ali... O efeito da ansiedade. Isso. Aí eu comecei a soltar. Então aquilo ali passou e nunca mais tomei medicação nenhuma, né? Na verdade, como a gente estava comentando antes, a consciência ansiosa, ela não gosta muito de prazos, né? Os prazos para ela são ansiedade constante. Causa muita ansiedade quando alguém te dá uma tarefa que tem um prazo determinado. Por isso que o efeito placebo funciona. Uma coisa fica bom. É o que aconteceu aqui. Sim, aconteceu. Argumentações incompletas, a pessoa tem pressa e daí ela não desenvolve bem o que ela está falando, é isso? Argumentações incompletas. Ali dentro do página 2, mental somatologia, argumentações incompletas. Qual é a Na quinta linha. Sexta linha. Sexta linha, bem no final da cima para baixo. Argumentações incompletas, é isso. Ela é tão assodada para dar as suas argumentações que ela não chega ao final. Então ela dá uma argumentação, aí já passa para outra, é bem o assodamento da consciência. Ela fica tão ansiosa em colocar tudo que no fim acaba fazendo das suas argumentações incompletas. Ela coloca uma coisa, logo em seguida já... a fala é tão rápida, é tão assim... assodada, tão precipitada, é uma precipitação da consciência. Chega a não chegar ao final, né? Não dá acabativa às argumentações que quer expor.
Marta, dentro do que a Regina colocou, o contrário também pode acontecer. Uma pessoa muito ansiosa, ela não deixa o outro terminar o que estava dizendo e já entra ali e não ouviu o que o outro estava falando, que pode ser uma coisa bem diferente do que... Com certeza. Ela não ouve o outro. Ela não, simplesmente não ouve. Ela ouviu a primeira palavra, já tem uma ideia e já vai colocando, não deixa ele terminar o seu pensamento e já está... Isso acontece muito seguido. Muito seguido. Eu coloquei aqui alguns transtornos, se vocês tiverem curiosidade de se aprofundar, porque é interessante, né? Aqueles transtornos ali na argumentologia, na taxologia, tem na página 10, que continua na página 11, alguns transtornos de ansiedade, né? Inclusive um é bem característico, eu coloquei um filme que retrata direitinho... É ali, ó. Melhor é Impossível. É muito interessante esse filme, caracteriza bem o TOC, né? Que é um transtorno obsessivo-compulsivo da pessoa que não... É bem interessante esse filme, se vocês tiverem a oportunidade de assistir. Oi? Melhor Impossível. Melhor Impossível. Hã? Eu acho que eu vi esse filme. Ah, tá aqui, lá na bibliografia específica. Nós agradecemos a presença de todos. Estamos concluindo temporariamente o nosso evento e convidamos para o próximo sábado, onde estaremos orientando como fazer fichamentos de livros, de revistas e de jornais, considerando que todos os bibliotógrafos têm a parte da bibliografia específica que tem que escrever. E às vezes encontram dificuldades nesse sentido. Então, temos convidados aí. Para o próximo sábado.